Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos já falando dos gregos, então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, estamos falando da sucessão dos reinos, mais especificamente do domínio grego, que agora tem um reflexo não no grego propriamente dito, mas nos seus generais. Por que isso? Exatamente porque quando Alexandre morre, ele não deixa sucessor viável por enquanto. Ele não nomeou ninguém e não há um sucessor que estivesse à altura de Alexandre. Então, o que acontece? Os seus generais começam a tomar conta de todo o reino conquistado por Alexandre, e que não foi pouco. Só para um amado lembrar, então veja lá, ele veio daqui, essa aqui é a Grécia, aqui é a Macedônia, tá? Então ele vem aqui na Ásia e ele vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, tá? Então por toda essa região aqui, tudo isso foi conquista de Alexandre. E aí ele desce por aqui, pela parte da Palestina, pelos judeus, tá? E ele vai alcançar, inclusive, aqui a parte do Egito. Então, o que, que os seus generais fazem? Como não tem sucessor, eles vão tomar conta do reino, até o momento em que eles se apropriam, na verdade, dos territórios. Então, veja, nesta parte azul aqui, toda essa parte azul, aqui corresponde ao Egito. Esse daqui é o Egito, esse fiozinho que o amado está vendo é o rio Nilo. Então, esta parte aqui, subindo um pouquinho aqui, fazendo ligação com aqui Damasco, a Síria, etc., né? Pegando aqui a península, inclusive a Palestina e o território que antes era ocupado pelo reino de Judá e de Israel, nós temos Ptolomeu. Então, Ptolomeu ele vai assumir esta parte. Se o amado observar, tem um pedaço azul e um pedaço amarelo, que era de Seleuco. Essa confusão vai se estender por bastante tempo e muitas guerras vão se dar exatamente por conta disso. Então, Seleuco ele vai assumir toda esta parte em amarelo aqui, que apesar de ser maior, ela tinha menos população e, portanto, então o território maior compensava o tamanho. Aqui ele divide de novo com Ptolomeu, então Ptolomeu ele assume esta parte aqui, né, do outro lado, aqui. Esta parte em laranja é de um outro general, que é Lisímaco, eram 4 os generais. Então, o Lisímaco ficou com toda essa parte aqui, essa região aqui da Ásia, ela é chamada de Trácia. E aqui em cima, entre a Macedônia e a Grécia propriamente dita, a parte da Grécia, a parte grega, então vai ficar com Sandro. Tem uma parte azul mais clara. Aqui era um outro reino que ainda era pequenininho, que é Roma. Roma depois vai conquistar tudo. Então, eu tenho aqui toda a parte que antes era de conquista de Alexandre, em verde, em laranja, em amarelo e em azul, e que depois ficou dividido entre os seus generais. Muito bem. E aí essa divisão ela acaba me dando épocas diferentes, períodos diferentes que nós vamos dividir aqui para melhor estudarmos. Então nós vamos ter um período grego que vai de 333 a 323. Este período é o período de Alexandre. Alexandre teve só esses 10 anos, porque ele morreu em 323. E aí, os seus generais, olha aqui, Ptolomaico, Ptolomeu e Seleuco, os Seleucidas. Então eu tenho duas épocas
de acordo com a dominância do general em questão. Então, eu tenho um período ptolomaico que é encabeçado pelo Egito, uma vez que Ptolomeu foi para lá, que vai de 323 a 200 a.C., e depois os seleucitas conquistam toda aquela região e eles estão localizados mais na parte onde era a Síria antigamente. Tá? E isso vai se dar entre 200 a 163. Aqui ocorre uma revolta entre o povo judeu mesmo, eles se revoltam contra os seleucitas, dando origem a um período que nós chamamos de Macabeus ou Asmoneus, que vai de 163 a 63. E aí, finalmente, um período romano que começa em 63 e vai bastante tempo depois, inclusive já quando Jesus vem, faz a sua obra, todos os cristãos vão ser desta época, inclusive a igreja começa a se espalhar pelo mundo. Então, é essa parte aqui dos romanos. Vamos lá ver, então? No período ptolemaico, o que acontece é que Ptolomeu, o primeiro general, que era general de Alexandre, ele fica sediado no Egito. Ele é chamado Ptolomeu I, porque é o primeiro Ptolomeu. Logo em seguida, a gente vai ver uma série de outros reis que tomaram o nome Ptolomeu, e aí vai 1, 2, 3, assim por diante, tá? E ele ficou conhecido como Sóter, que quer dizer Salvador. Então, ele assume a partir de 323 e ele é representante de Filipe III e Alexandre IV, que seriam os pretensos herdeiros de Alexandre o Grande, da Alexandre que morreu em 23. Só que, quando chega em 305, ele não quer mais saber disso e aí ele assume o governo não como representante de ninguém, não, ele se coloca como faraó do Egito e ele institui uma chamada dinastia egípcia dos Ptolomeus, tá? Então, o período ptolemaico ou ptolomaico, tanto faz, vocês vão encontrar esses dois nomes. Num determinado momento, ele vai fazer uma aliança com o Seleuco, porque Antígono da Síria começa a incomodar. Então ele faz aliança para vencer o Antígono. Tá? Numa segunda batalha que ele tem contra este mesmo Antígono, ele acaba morrendo e o seu filho Ptolomeu III, também chamado Filadelfo, assume o poder. E quando ele assume também toda a Cilícia, Panfilha e a Lícia. Se o amado lembrar, toda essa região aqui vai ser depois recheada de igrejas, de centros de difusão dos ensinamentos de Jesus. Então, as viagens missionárias, principalmente de Paulo, ele vai ter bastante menção a essa região toda. Muitas igrejas estão nesta região, inclusive o próprio Paulo é dessa região, e aí ele vai estender mais para cima, né, em toda essa parte aqui, ó, Troade é citada, né, então toda essa parte aqui, ó, a Galácia está aqui, a Frígia está aqui, então toda essa parte aqui vai ser citada nas ações de Paulo e de todos os outros apóstolos depois da morte de Jesus. Uma vez morto Ptolomeu II, quem sobe ao poder é Ptolomeu III Evergetes, que é chamado de benfeitor. Agora ele briga com Antíoco. Cuidado, agora aqui os nomes são muito parecidos. A gente falou do Antígono, agora esse é o Antíoco. Antíoco é da Seleucida, da Síria, ou seja, ele é um Seleucida. Ele é do outro grupo, do outro general do grupo de Alexandre o Grande. Ele faz guerra contra esse Antíoco e ele
acaba marchando, ele chega nesta guerra, ele chega até a Babilônia, então ele vai assumindo todo. Ptolomeu IV, filho de Ptolomeu III, por óbvio, Filópator, ele faz guerra também contra Antíoco, porque eles estão brigando com aquela região, e ele acaba perdendo. Antíoco ganha, os Seleucidas ganham esta guerra. O filho dele, Ptolomeu V, Epifânio, ele continua a guerra contra Antíoco, e Antíoco vence novamente, ele não consegue dominar aquela área, então fica no domínio dos Seleucidas aquela área. Esse Antíoco e Filipe V da Macedônia, que era o que na verdade deveria dominar tudo, eles acabam fazendo um acordo para prejudicar Ptolomeu V Epifânio, né? Então eles fazem um pacto para vencer Ptolomeu V. Estava difícil de ganhar a mais, né? Vencer terras, e aí eles fazem um pacto. Ptolomeu VI, chamado Filómetor, ele na verdade, quando Antíoco ganha, Antíoco IV ganha, todos eles vão ter o mesmo nome, todos Antíoco, né? Ptolomeu, porque um é filho do outro, e aí eles vão tomando o nome dos seus pais. Antíoco IV ganha, ele tira o rei antigo e coloca Ptolomeu VI. Então, ó, Ptolomeu V, Epifânio, ele acaba perdendo a guerra, e aí ele tira o Ptolomeu V e coloca o Ptolomeu VI. Tá? E ele tenta fazer um acordo com a sua irmã, de nome Cleópatra. Esta Cleópatra é aquela Cleópatra II, não é aquela dos filmes. Essa Cleópatra é uma outra Cleópatra, porque todas as princesas do Egito nessa época se chamavam ou Beatriz ou Cleópatra. Então, nesse caso aqui, era Cleópatra. Ptolomeu morre em batalha, e aí ele é sucedido por vários outros Ptolomeus. Né? Então esse é o Ptolomeu VI, nós vamos chegar a Ptolomeu XIII. O último Ptolomeu que a gente tem no Egito é o Ptolomeu XIII. Como é que era o nome dele? Ptolomeu Teofilópator. Né? Teofilópator era o nome dele, Ptolomeu Teofilópator, também conhecido como Ptolomeu XIII. Ele reina com a sua irmã, e havia um costume entre os faraós que foi assumido aqui pelos descendentes de Ptolomeu, que era casar-se em família. Então, o que acontece? Ptolomeu XIII era irmão de Cleópatra VII. E ele, mesmo sendo irmão, ele se casa com Cleópatra, fica isso tudo em família, aquele poder em família. Esta Cleópatra VII, esta aqui, é uma das últimas, se não a última, a reinar sobre o Egito. Esta Cleópatra é a Cleópatra dos filmes. Quando a gente ouve o filme, o filme Cleópatra, é desta que os filmes estão falando. Né? Ela tem ligação com Júlio César, ela vai se tornar amante de Júlio César. Quem é Júlio César? É o imperador de Roma. Roma já está começando a conquistar tudo. E para que ela não seja conquistada, ela acaba assumindo uma relação adúltera com Júlio César. Inclusive, ela tem filhos de Júlio César. E o filho dela é o último imperador, o último faraó do Egito. Dá uma confusão danada, porque nem os egípcios aceitam os romanos, nem os romanos aceitam Cleópatra, né, que era egípcia, tá certo? Quando Júlio César é morto, ela passa a ter uma relação adúltera também com Marco Antônio. No final da história, ambos vão morrer, os dois vão morrer, tá? E, inclusive, a história conta, diz que Cleópatra ela acaba se suicidando através da picada de uma serpente, de uma víbora. Nesta fase, a fase dos ptolomeicos, é que
vai acontecer a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. É por isso que nós temos a difusão da Bíblia, exatamente por conta desta tradução. E aí a Bíblia pôde ser espalhada por todo mundo, conhecido, porque todo mundo falava grego. E aí eles traduziram do hebraico, que pouca gente falava, para o grego, que muita gente falava. Esta tradução ela é conhecida como Septuaginta, porque foram 70 pessoas, 70 hebreus, 70 judeus que fizeram a tradução. Bem, amados, bons estudos!